a diferença entre as duas das maiores torcidas do Brasil? Será que dá pra cravar qual é a melhor? E por quê? Mais de 70 milhões de torcedores somados e duas paixões, Corinthians e Flamengo. Dois gigantes do futebol brasileiro com uma camisa pesada, muita história e um diferencial inquestionável, a torcida. Mas o que realmente diferencia a fiel da nação rubro-negra além dos números? Bom, para responder essa pergunta, só conhecendo um pouco mais sobre as duas torcidas. Pode estar chovendo, não tá, sou corintiano. Perco dia de serviço, mas eu vendo o jogo. Sou corintiano para qualquer maneira. A torcida do Corinthians, conhecida como Fiel, ganhou esse apelido durante um período de seca de títulos entre 1954 e 77. Mesmo passando por um jejum de 23 anos sem conquistas, os torcedores nunca abandonaram o time. Pelo contrário, continuavam aumentando o apoio e o número de torcedores mesmo assim. Já a torcida do Flamengo, a nação rubro-negra, cresceu exponencialmente durante a era Zico, nos anos 80, quando o clube conquistou diversos títulos importantes, e também graças a um grande trabalho de marketing feito desde os anos 30 pelo presidente José Bastos Padilha, que queria tornar o Flamengo um clube querido nacionalmente. E apesar dos altos e baixos dos dois times ao longo do tempo, as duas torcidas continuam crescendo até hoje, até porque no Brasil, escolher um time do coração é uma tradição que passa de pai para filho. Os torcedores do Corinthians são conhecidos pela lealdade inabalável. Quando o time leva um gol, eles gritam ainda mais alto. E a presença constante nos estádios também é certa, independente de onde seja e da fase do time. Quando o Corinthians está em campo, o apoio é incondicional, até mesmo em outras modalidades. Já os torcedores do Flamengo são famosos por suas festas incomparáveis, pela paixão e pelo apoio massivo distribuído em vários lugares do Brasil. É um time que, querendo ou não, tem a identidade brasileira na sua torcida. A atmosfera de um Maracanã lotado cantando é única. E por mais que o futebol moderno esteja sendo elitizado com ingressos cada vez mais caros, um ponto em comum entre a torcida do Flamengo e a do Corinthians é que as duas podem ser consideradas torcidas do povo. Não só pela quantidade, mas também pela composição dos seus torcedores, que são de todas as classes sociais, desde o rico ao pobre, de todas as religiões, de todas as cores e de todas as características, todos juntos apoiando lado a lado o seu time do coração. E esse apoio fica claro em alguns momentos marcantes das duas torcidas. A Fiel tem momentos clássicos como a invasão corintiana ao Rio de Janeiro em 1976, quando milhares de torcedores viajaram de todas as formas para apoiar o time e tomaram as ruas do Rio de uma maneira nunca vista antes, além de colocar mais de 70 mil corintianos dividindo o estádio do Maracanã contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 76. E também em o estádio rival, a torcida do Corinthians esteve presente no maior público já registrado na história do Morumbi, estádio de São Paulo. Na ocasião, 146.082 torcedores nas arquibancadas acompanharam o segundo jogo da final do Paulistão de 77 contra a Ponte Preta. Simplesmente o recorde de público do estádio do São Paulo é do Corinthians. E o ano de 2012 também entrou para a história. Com o time embarcando para disputar o Mundial contra o Chelsea, mais de 15 mil pessoas lotaram o aeroporto de Guarulhos. E já em solo japonês, uma nova invasão. Estima-se que mais de 30 mil torcedores do Corinthians
estiveram presentes para empurrar o time em um estádio do outro lado do mundo. As imagens da passagem pelo Japão são lembradas até hoje. Chora, porco! Além dos momentos históricos, diversas ocasiões menores também merecem ser lembradas, como a festa com 37 mil pessoas em um simples treino aberto antes do jogo contra o Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista de 2018. O apoio da torcida após a eliminação para o Boca na Libertadores de 2013. Torcida aí, olha, vamos ouvir a torcida. Você tá chegando agora, não tá entendendo muito não, o Corinthians não passou não, o Boca passou. Ou os diversos momentos em que a torcida do Corinthians, mesmo como visitante, fez mais barulho do que os donos da casa. Já a nação rubro-negra tem em sua história momentos marcantes como o Mundial de Clubes de 1981, em Tóquio. Apesar de não haver registro do número exato, milhares de flamenguistas estavam presentes entre os mais de 62 mil pagantes que acompanharam a vitória do Flamengo por 3-0 contra o Liverpool. O retorno dos campeões ao Rio de Janeiro foi uma festa enorme na cidade. O Rio de Janeiro se vestiu de vermelho e preto e fez a festa para o Flamengo campeão do mundo. Outro momento icônico com grande presença da torcida flamenguista foi a despedida de Zico do Flamengo em 1990. Na ocasião, mais de 90 mil pessoas lotaram o Maracanã para homenagear o maior ídolo da história do clube. Quase 100 mil pessoas no Maracanã. O Galinho deixa o gramado. Zico deixa o futebol. A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 também ficou marcada pela presença massiva da torcida. Mais de 80 mil torcedores lotaram o estádio para ver o Flamengo conquistar o título após 17 anos com uma vitória sobre o Grêmio. A final da Copa do Brasil de 2013 também ficou marcada pela festa incrível que a torcida fez no Maracanã. Com quase 70 mil flamenguistas empurrando o time que conquistou o título vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. Já na final da Libertadores de 2019, a torcida rubro-negra fez uma festa inesquecível para o embarque do time até o aeroporto do Galeão. Já em Lima, no Peru, quase 30 mil flamenguistas presentes no Estádio Monumental viram o Flamengo vencer o River Plate por 2-1, conquistando a Libertadores depois de 38 anos. Simultaneamente, mais de 40 mil torcedores assistiam a partida por telões instalados no Maracanã. Após a conquista, a torcida ainda fez uma recepção histórica, com milhares de pessoas celebrando a chegada do time campeão no Rio de Janeiro.
Além desses momentos, a torcida rubro-negra também é dona da maior média de público do país por vários anos distintos. Mas nem tudo são flores. Algumas discussões na hora de comparar as duas torcidas geram polêmica até hoje. Por exemplo, é inegável que a torcida do Flamengo é numerosa e faz uma festa bonita quando o time está ganhando ou conquistando títulos. Porém, já houve momentos onde a torcida do Flamengo vaiou até mesmo durante o jogo, quando o time ou algum jogador estava mal. Já nesse ponto, a torcida do Corinthians costuma apoiar mesmo em momentos difíceis. A torcida do Corinthians continua cantando sem parar aqui no Mineirão, parece que venceu o jogo. Empurrando o time incondicionalmente durante os 90 minutos de jogo. Ela também cobra, mas nunca durante o jogo. Enquanto os caras, cantaram o jogo todo a gente ouviu a torcida do Corinthians cantar, e a gente sai assim, 0x0, um jogo ridículo, no qual a torcida do Corinthians deu um show na torcida do Flamengo, dentro do Maracanã. Outro ponto de provocação entre as duas torcidas envolve o Mundial de Clubes. Enquanto o Flamengo levou por volta de 14 mil torcedores para o Catar em 2019, na disputa contra o Liverpool, o Corinthians levou mais de 30 mil torcedores para o Japão em 2012 contra o Chelsea. Os flamenguistas alegam que não tiveram tanto tempo para se preparar para a viagem. Outra polêmica é o fato que muitos corintianos dizem que a torcida do Flamengo é terceirizada, sendo segunda opção de time entre torcedores de outros estados, principalmente no Norte e no Nordeste. Já na Fiel, o time de coração seria único. Porém, muitos torcedores do Flamengo e de outros times dizem que a torcida do Corinthians não é tudo isso, e que várias outras torcidas torcem do mesmo jeito, mas não são tão reconhecidas. Segundo eles, o fanatismo da Fiel seria superestimado pelos corintianos e por parte da imprensa. Vou deixar claro o seguinte: nenhum time no mundo senta-se à mesa do Flamengo quando o assunto é torcida. Nenhum. Ponto. Não tem. Como não? Corinthians não senta? Não senta. Tá louco. Não senta. E além disso, outros torcedores costumam dizer também que a torcida do Corinthians repete sempre os mesmos cantos. Enquanto a do Flamengo teria um repertório maior e músicas mais criativas. Então, fazendo uma comparação final entre as duas seria: maior número, Flamengo. Festa mais bonita, Flamengo. Até porque em São Paulo tem várias regras de que não pode entrar com bandeira e outros artefatos no estádio. A mais fanática, que trata o time como uma religião, Corinthians. A que dá apoio incondicional nos 90 minutos, Corinthians. A que tem momentos históricos dentro e fora do estádio. As duas levam. E até aqui estaria meio que empatado. Porém tem um detalhe que é depoimento de ex-jogadores, treinadores e torcedores, incluindo de outros times. É uma torcida que é difícil de enfrentar. Mantém a equipe viva até o final. Durante o jogo, é incrível como eles apoiam, sabe? Se a gente tiver que falar de fanatismo, aquele cara que vive a religião é o Corinthians. Mas assim, é num nível que a gente jamais imaginava. O do Corinthians, assim, é mais impressionante. A torcida do Corinthians ela inflama, mano. Contra o Corinthians é a pior torcida. Pra se jogar contra. Uma das torcidas mais fodas do mundo é isso aqui, ó. Olha o placar. 1x0 Flamengo, 3x0 no agregado. Olha isso aqui. Eles são bravos demais. Bravos demais. Se você olhar a quantidade de depoimentos e entrevistas exaltando a torcida do Corinthians, inclusive com pessoas que nem torcem para o clube afirmando que a Fiel é diferente, fica difícil não dar esse ponto para a torcida do Corinthians. Sem desrespeitar as outras, que quando podem, ajudam. Mas a do Corinthians ajuda mais. Então, na comparação final, a torcida do Corinthians acaba levando essa vantagem.
Mas querendo ou não, essa resposta é uma opinião pessoal de cada um. O corintiano sempre vai achar que a torcida do Corinthians é melhor, e o flamenguista também vai achar que a do Flamengo é melhor sempre. Então, independente de qual torcida você faça parte, uma coisa é certa: tanto a Fiel quanto a nação rubro-negra são essenciais para a magia do espetáculo. E com certeza o futebol brasileiro não seria o mesmo sem essas duas torcidas. Quando eu era moleque, a gente aqui, que era Flamengo no Rio e Corinthians em São Paulo. Tinha essa história, né? No coraçãozinho do Zico tem tem um pouquinho do Corinthians lá, porque sempre gostei e tal. E apesar dessas brigas aí que tem de torcida, quem tem mais torcida, isso aí é coisa folclore do futebol, é legal, é bacana, que motiva, um motiva o outro. Mas eu fiquei muito feliz com a vitória do Corinthians, né?